paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe sua vida. Hoje é 20 de julho de 2025. Estamos aqui mais um dia, mais um propósito de oração, mais uma jornada de fé que estamos caminhando aí, fazendo uma caminhada de perseverança, uma caminhada de persistência, uma caminhada de confiança no Senhor, que Ele fará tudo por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cremos que o Senhor não perde o controle da situação, Deus não perde a direção. É por isso que nós temos confiado, é por isso que nós temos esperado no Senhor, é por isso que nós estamos aqui persistindo em buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Você está preparado? Você está preparada? Se não, comece a se preparar. Prepare-se. Algo poderoso vai acontecer na sua casa. Algo sobrenatural vai acontecer na sua casa. Algo maravilhoso vai acontecer na sua casa. Hoje eu venho te saudar, com uma palavra viva, carregada de fé, de esperança. Deus já está se movendo em direção à nossa casa, ao nosso lar, e nada vai permanecer como está. Você crê? Nada vai ficar do jeito que está. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que há um mover dos céus vindo em nossa direção. Eu creio que há um mover do Senhor, um mover divino, um mover celestial vindo sobre a tua família, sobre a minha família. E quando Deus decide agir, nenhuma barreira, nenhuma maldição, nenhum impedimento, nenhuma oposição vai resistir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mudar esse cenário aí dentro da sua casa, esse cenário de lutas, lágrimas, dores, aleluia, de dificuldades, de problemas, de adversidades. Deus vai mudar esse cenário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse cenário vai ser um cenário de milagre, vai ser um cenário de cura, de restauração e de testemunho para a glória do Senhor Jesus. Deus vai tocar em cada coração. Deus vai tocar nas mentes. Deus vai tocar cômodo por cômodo, coração por coração, situação por situação. Onde havia caos, vai virar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um cenário de ordem, de restauração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Onde havia divisão, nós já declaramos aqui com fé que vai ter união, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter comunhão, porque o céu já está se movendo em nosso favor. Aleluia, vamos levantar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, porque o que Deus vai fazer na tua casa, eu creio que Deus vai fazer na minha casa, será muito maior do que eu imagino. Muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu estou imaginando, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu imagino, e isso nada vai parar. Sabe por que nada vai parar? Porque a tua confiança está no Senhor. Você tem colocado diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, creia nesta palavra, creia que a palavra do Senhor, aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? A promessa é para a casa toda. Eu creio que a promessa não é só para mim, que estou orando, que estou buscando, mas esta promessa vai abranger toda a minha casa, toda a minha família, porque quando Deus decide agir, nem o inferno inteiro consegue impedir. O inimigo pode se levantar, mas não vai impedir. E quando Deus coloca os olhos sobre a sua casa, quando Deus está com as mãos estendidas sobre a sua casa, Ele entra para restaurar, para curar, para libertar, para quebrar maldição, para colocar, aleluia, aleluia, paz e união. Deus levanta
naquilo que parecia destruído, naquilo que parecia impossível. Não é apenas sobre você, é sobre a promessa de Deus sobre toda a sua família. Não é só sobre você. Muitas vezes a gente pensa assim, mas só eu, né? Só eu que estou sendo perseguido, só eu que estou sendo afrontado na minha casa, na minha família, mas é porque você se levantou como coluna de oração, é porque você se decidiu se levantar, é por isso que os ataques vêm, porque você se posicionou, você não está se conformando com o que está acontecendo na sua casa, é por isso que Deus visita a nossa casa, é por isso que Deus abençoa a nossa vida, por isso que Deus vai nos fortalecendo, Ele entra para fazer a obra completa, e eu creio que Deus vai fazer. Nada para a promessa de Deus, aleluia, porque Deus não falha. O que Deus prometeu para a sua casa, o que foi que Deus prometeu para a tua casa? É salvação, é restauração, é cura, é libertação, é um novo tempo, é novidade de vida, é bênção. O que Deus prometeu. Se Ele prometeu, com certeza pela palavra do Senhor, nós cremos que existem promessas infindas, maravilhosíssimas de Deus para a nossa vida e para a nossa casa e para a nossa família. Que Deus prometeu. O inimigo muitas vezes está tentando atrasar. O inimigo muitas vezes está tentando anular. Está tentando ali impedir o que já foi determinado do céu para a minha vida e para a sua vida. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir, porque você já tem uma caminhada, porque você chegou até aqui, não foi fácil chegar aqui, não é fácil chegar até aqui, acreditando na promessa. Muitos duvidam, muitos na nossa casa nem acreditam, muitos da nossa família até zombam de nós. Mas nós temos que permanecer crendo nesta promessa, crendo, porque ninguém vai anular o que foi determinado do céu para minha vida, para minha casa, para tua vida, para tua casa, para tua família. Aleluia! E nós vemos, irmãos, que quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus entra e a morte sai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jairo vai até Jesus, aleluia! Parecia tarde demais. Diziam que a menina já estava morta, mas Jesus não se intimidou. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que vai acontecer na sua vida. Enquanto Jairo vai buscar Jesus, enquanto Jairo vai trazer a presença de Jesus para sua casa, os inimigos ali, né? Os conformados, os incrédulos, muitas vezes ali da família, vai chegar e vai dizer: olha, não precisa incomodar mais o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus olha para aquela fala, para aquela mensagem negativa, para aquela mensagem de tristeza e diz: Jairo, não temas, crê somente. Jesus não disse para a multidão, Jesus disse para Jairo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, mandou todos os incrédulos saírem da casa. E ali liberou vida onde havia morte. Talvez estão dizendo que o seu casamento, que seu filho, que a sua filha, que a sua família, suas finanças já acabou. Que não é para você orar mais, que Deus não vai ouvir, que você está perdendo tempo, que já era, que já foi. Mas Jesus está entrando aí nessa situação e está mudando a história. A história ainda não acabou. Ele vai entrar e vai dizer, como disse para aquela menina: levanta-te. Aleluia, não é o fim. Deus vai trazer vida dentro da nossa casa. Deus vai gerar vida novamente. O que estava causando morte espiritual, morte sentimental, morte física, o Senhor vai trazer vida. A morte vai ter que sair. Aleluia. O inimigo
ele entra pensando que vai reinar. O inimigo, ele entra, ele age pensando que vai dominar. Aleluia, mas eu sempre digo, irmãos, enquanto tem um joelho dobrado, enquanto tem um coração, uma mãe, um pai, um filho orando, aleluia, o inimigo não vai prevalecer. A morte não vai prevalecer. Porque você está cobrindo a sua casa com a oração, com a palavra, com a fé, com a confiança no Senhor. E o mal pode até tentar rondar, o mal pode até tentar de um lado para o outro, mas não vai permanecer, não vai prevalecer. A cobertura espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você pode estar dizendo, mas missionário, eu estou tão desanimado, estou tão desanimada. Anima-te, anima-te, que a vitória já é garantida para a tua vida. Quem tenta nos frustrar será impedido. Quem tenta se levantar, Deus derruba, não vai prevalecer, porque nós sabemos que é o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, contra as potestades. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus é conosco, nós não lutamos sozinhos. Quando Neemias, ele decidiu reconstruir os muros da cidade, que também representava a proteção das famílias, houve o que? Oposição, zombarias, tentativas de paralisar a obra, tentativa de fazer Neemias desistir. Aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer que Neemias diz, olha, porém oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Aleluia, a guarda aqui foi fisicamente, mas Neemias já tinha orado e a proteção do Senhor chegou ali para ele concluir aquela obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo zomba da tua casa, zomba da tua vida. O inimigo diz que você não vai conseguir, diz que esta obra Deus não vai realizar, que é para você parar, que não vai dar certo. Então, tá tentando te parar, de te desmotivar. Você anda cabisbaixo, desanimados. Nada vai parar o que Deus começou. Ore, vigia, continue. Continue, faça como Neemias, eu não vou parar. Esta obra eu não vou parar. Eu não vou largar a mão desta obra. Aleluia, porque Deus fortalece as minhas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus entrar na sua casa, vai ter transformação, vai ter mudança. Quando eu falo de casa, eu não falo só esse ambiente físico, esse ar, essa atmosfera. Eu estou falando do coração, dos sentimentos, das emoções. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Assim como houve salvação na casa de Zaqueu, irmãos, vai ter na nossa casa. Aleluia. Zaqueu não era um homem bem visto, mas Jesus quis entrar na casa dele. Era um homem falado, mal falado, mas o que houve ali foi transformação e salvação, arrependimento, mudança de vida. Não foi Zaqueu que pediu, Senhor, vá dormir na minha casa. Foi o próprio Jesus que disse, hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nesse dia você venha crer, você possa crer que nada vai impedir, nada vai parar o que Deus vai fazer na minha casa, na sua casa, porque a palavra do Senhor, aqui que nós lemos, no livro de Isaías 43, versículo 13, a parte B, agindo Deus, quem impedirá? Deus está dizendo, quando eu agir, eu quero agir e ninguém vai impedir. Aleluia, eu estou agindo e ninguém vai impedir o agir. Mesmo que muitas vezes o agir de Deus contradiz a nossa visão física. Mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo você não entendendo, continue confiando, continue crendo, continue
aleluia, orando, continue perseverando, aleluia, tua casa será um cenário de bênçãos, de milagres, de testemunhos, haverá um mover do Senhor, um agir do Senhor, um trabalhar divino, aleluia, levante a sua voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se acomode, não se acomode. Começa a declarar, começa a determinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque onde há cenário, há índice de destruição, Deus, Ele tem poder para restaurar. Onde as portas estão fechadas, Ele está movendo para abrir mais portas e portas de oportunidade. Não importa o que você está enfrentando, não importa, irmã, a situação, se você está dizendo, meu Deus, mas se aos homens, se ao meu olhar, ao meu ver, está tão difícil, mas não é para Deus. Às vezes a gente quer limitar o agir de Deus, porque muitas vezes na nossa mentalidade a gente pensa, Deus está demorando, Deus não está me ouvindo, é impossível de acontecer. Só que a gente fala isso pensando que Deus não vai fazer. Isso está em nós, não está em Deus. Não importa o que você tem enfrentado. Quanto mais difícil for, melhor é para Deus fazer. O mover de Deus é mais forte de qualquer situação adversa. Ele vai transformar a tua casa em um lugar de bênção. Aleluia, um lugar de paz, de comunhão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se prepare para ver o impossível se tornar realidade na sua vida, se tornar possível, porque onde Deus entra, as coisas nunca mais permanecem igual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado, você crê que chuvas de bênção está vindo sobre a sua casa? Não vai ser tempestade, não vai ser temporal, não vai ser vendaval, vai ser chuvas de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem poder para trazer restauração para o que foi perdido, renovando os corações que estavam quebrados, machucados e feridos, trazendo paz, aleluia, fazendo com que esses corações liberem o perdão, perdoe e sejam perdoados, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que cada área da nossa vida será tocada. Eu creio que cada área da nossa vida será tocado pelo poder divino, pelo poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faça um ato profético. Faça um ato profético. Aleluia, abre aí a porta da sua casa. Abre aí a janela da sua casa. E declara, eu recebo as bênçãos que vêm do céu para mim. Eu recebo a bênção do céu para minha casa. O céu vai se abrir sobre a sua casa. A bênção de Deus está descendo sobre cada parte dela. Aleluia. Eu creio que onde havia dificuldade, haverá vitória. Eu creio que onde havia confusão, haverá união, comunhão, entendimento. Deus vai fazer o impossível acontecer. Você precisa crer. Aleluia. Você precisa crer. Eu não consigo olhar, missionária, eu não consigo olhar sem enxergar uma dificuldade. Eu não consigo olhar além da minha visão. Não importa o que os teus olhos naturais estão vendo. Deus quer que você tenha visão espiritual. Deus quer que a sua mente, aleluia, seja uma mente renovada para que você tenha uma visão espiritual e não natural para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que Ele quer fazer. Deus está preparando uma grande surpresa para a tua família, para a minha família. Esse é o tempo de viver os milagres acontecer. Eu creio que Deus pode trazer do nada algo para a nossa vida. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.
É o Espírito de Deus que vai mover, não é você, não é eu falar, não é você falar, não é você colocar a mão, não é eu colocar a mão, mas é o Espírito do Senhor que vai mover na nossa casa. Haverá um movimento diferente, haverá um mover diferente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus já está aleluia, Deus já está declarando decreto sobre a nossa casa. Aquilo que o inimigo declarou, né, contra a nossa casa, Deus está decretando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor sobre tudo que tem que está te afligindo, que está te atingindo. O Senhor já está decretando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso, aleluia, para reconstruir, aleluia. Deus é poderoso para remover os vestígios de dor, de amargura, frustração, aleluia, edificando, trazendo uma nova estrutura para nossa casa. Não é a estrutura física, não é a estrutura material, mas uma estrutura física, emocional, sentimental, espiritual, uma estrutura de fé, de paz, de harmonia, de bênção. Aleluia, onde houver a necessidade, né, de restauração, ele vai agir. Onde houver a necessidade de restauração, Deus vai agir, Deus vai agir, aleluia, e trará abundância de paz e de verdade para nossas vidas. Ele é o dono da obra, ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele não perde uma obra sequer, e a obra que Deus faz é perfeita, não precisa de reparo, não precisa de reforma, aleluia, ele vai fazer maravilhas entre nós. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso. E eu convido você, aleluia, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Eu convido você para nós erguer aqui um clamor. Aleluia, e declarando: nada vai parar. O que Deus vai fazer na minha casa, nada vai impedir, nada vai deter, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua soberana presença, Pai todo-poderoso, em tua presença santa e gloriosa, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando diante de ti. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família e por tudo que está sobre o nosso teto, por tudo que está na nossa vida, Senhor. Sei que o teu mover é real e verdadeiro. Sei que o teu mover é soberano e poderoso. E eu creio, Senhor, que nada pode impedir aquilo que o Senhor já decretou para nossa casa. Aleluias! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, entra com tua glória, entra com teu poder, com tua autoridade, em cada cômodo da casa, em cada coração, em cada relacionamento dentro desta casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, toca ali, Senhor, nos sentimentos de cada um. Onde houver trevas, Senhor, libera a tua luz. Onde houver, Senhor, meu Deus, meu Pai, confusão, libera, Senhor, a tua paz. Onde houver feridas, traz cura profunda, Senhor. Oh, Deus santo e de poder. Onde houver opressão, libera, Senhor, libertação. Onde houver vícios, que haja libertação total e transformação, que todo espírito contrário ao teu propósito seja agora desmascarado, seja agora dissipado, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, todo mal, toda aliança, todo vínculo, em nome do Senhor Jesus, destrutivo, demoníaco, negativo, influências presentes, influências passadas, Senhor, que
todo ciclo seja quebrado, seja destruído pelo poder do nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo laço de contenda, divisão, enfermidade emocional ou espiritual ou física, meu Deus, miséria, frieza, adultério, vícios, rebeldia, desobediência, qualquer tipo de perturbação, seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que nenhuma arma forjada contra a minha vida prevalecerá. Senhor, prosperará, eu creio que todo plano do inimigo contra a nossa família será frustrado em nome do Senhor Jesus, porque quando nós clamamos, Senhor, nós cremos que o inimigo retrocederá e que o Espírito do Senhor terá liberdade para colocar a casa em ordem, terá liberdade para agir, para operar nos corações. Espírito Santo do Senhor, vem com teu fogo purificar, consagrar esta casa ao Senhor dos Exércitos. Unge, Senhor, as portas, janelas, parede, o chão e cobre com teu sangue. Unge, Senhor, cada cômodo desta casa, o quintal, a entrada, as portas, paredes, janelas, utensílios, móveis, eletrodomésticos. Meu Deus e meu Pai, animais, Senhor, tudo que está sobre o teto desta casa, carro, motos, bicicletas, sejam ungidos, sejam consagrados em nome do Senhor Jesus, que esta casa se torne a morada do Senhor, que esta casa se torne o lugar da tua presença, um altar de adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o lugar para que as promessas do Senhor venham se cumprir em cada coração, em cada vida. Senhor, levanta nesta casa intercessores, adoradores, profetas, sacerdotes, levitas, pessoas cheias da tua unção e temor da tua presença, que a tua palavra seja lâmpada constante para iluminar a mente e o coração, e que nenhuma influência do mundo ou do maligno encontre espaço nesse ambiente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai mudando a atmosfera desta casa, vai transformando esse ambiente, Senhor. Meu Deus, vai movendo, vai agindo, vai tocando, aonde há resistência, aonde há coração duro, aonde há falta de temor, aonde, Senhor, muitas vezes ali, meu Deus e meu Pai, a pessoa resiste à tua voz, vai tratando, vai trabalhando, vai mexendo, vai amolecendo esses corações, ó Pai. Destrava o que está travado, meu Deus, o que está bloqueado, seja desbloqueado, o que está retido, seja liberado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura o que foi quebrado, restaura aquilo que está danificado, aquilo que está com defeito. Senhor, restaura os corações, Pai, restaura a mente, uma mente saudável, uma mente equilibrada. Restaura, Senhor, meu Deus e meu Pai, o amor, a comunhão. Restaura, Senhor, a saúde, restaura as finanças, restitui o que foi roubado e cumpre, Senhor, em nossa casa o que o Senhor prometeu, porque eu creio com todo o meu coração, nada vai parar o que o Senhor vai fazer nesta casa, o que o Senhor vai fazer na casa da tua filha, do teu filho, nada vai parar o que o Senhor vai fazer na minha casa, porque eu tenho esperado no Senhor, eu tenho confiado, Senhor, meu Deus, até mesmo ali situações, ó Pai, impedidas de chegar até nós, impedidas, ó Pai, Senhor, de acontecer. Eu creio que também nesses papéis, em documentos, Senhor, haverá um mover do teu Espírito Santo, em boletos, em contas, em dívidas. Eu creio, Senhor, no Deus do sobrenatural, que não desampara, que multiplica, que acrescenta, que favorece. Oh, Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome
nome do Senhor Jesus, eu confio nesta palavra, que operando o Senhor, quem impedirá? Que agindo o Senhor, quem impedirá? Nada vai impedir, nada vai parar, nada vai bloquear, nada vai deter, Senhor, aquilo que o Senhor já está fazendo, aquilo que o Senhor já está em movimento, ó Pai, porque o Senhor ultrapassa, o Senhor ultrapassa, o Senhor ultrapassa os limites, o Senhor ultrapassa barreiras, fronteiras. Ah, Espírito Santo do Senhor, seja bendito o nome do Senhor para sempre, eternamente, e em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, esta casa será cheia da tua paz, esta casa será, meu Deus, viverá milagres, esta casa será marcado, meu Deus e meu Pai, pelo teu mover, pelo teu agir, pela tua presença, e grande será o testemunho, esta casa será abrigo da tua presença, que assim seja, Senhor. Governa esta casa, governa a mente das pessoas desta casa, governa os corações desta casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, seja bendito o nome do Senhor, desde as crianças até os adultos e idosos. Ah, Senhor, desde os bebês, das grávidas, meu Deus, dos recém-nascidos, crianças, jovens, adolescentes, idosos e adultos. Senhor, meu Deus, eu creio, Senhor, que haverá um mover do teu Espírito Santo, haverá um agir divino na mente daqueles, ó Pai, que estão totalmente desligados, na mente daqueles que estão com a mente cauterizada, paralisada, Senhor, daqueles que estão ali, Senhor, meu Deus, acomodados. Eu creio que haverá um mover do teu Espírito Santo em situações, ó Pai, ah, Senhor, que jamais entenderemos ou que jamais vimos, ó Pai, acontecer. Eu creio que haverá um mover do Senhor nas finanças, ali no trabalho, ali, Senhor, para quem tem o seu próprio comércio. Eu creio que haverá um mover do teu Espírito Santo. A obra será completa em todas as áreas da nossa vida. Eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que haverá, Senhor, meu Deus, um mover também na área da saúde. Eu creio que o Senhor vai operar grandes milagres em vidas que estão enfermas, acamadas, meu Deus, hospitalizadas, até mesmo que tem um laudo, um diagnóstico, Senhor, incurável. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai mover, Senhor, que haverá um mover extraordinário do teu Espírito Santo. Oh, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, eu creio que está chegando já o tempo de cura, o tempo de libertação, o tempo de restauração, o tempo em que as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E assim, Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer, que seja bendito o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, nós queremos aqui declarar, levantar a nossa voz e declarar: na minha casa vai ter salvação, reconciliação, cura, paz, restauração, haverá cenários de bênçãos e de vitórias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nada vai parar o mover de Deus aqui dentro da minha casa e dentro da tua casa. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. A minha casa é território de Deus, é o lugar da presença, e toda força maligna caia por terra em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, Senhor, toma minha casa em tuas mãos, toma a casa dos teus filhos nas tuas mãos, que toda força contrária que tenta impedir teus planos sejam dissipadas agora. Visita cada cômodo da casa, cada coração, Senhor, cada história. Sopra a vida onde há morte, sopra a vida
Meu Deus, onde há, meu Deus, meu Pai, morte, meu Deus, restauração, Senhor, que haja reconciliação, onde há divisão, cura, onde há dor, onde há doença, onde há mágoa, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, nós profetizamos, determinamos que nada vai parar o que o Senhor vai fazer na nossa casa, nesta casa, na minha casa, na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Nosso telefone de contato está aí na descrição do vídeo. Você que tem um pedido de oração, pode fazer. Você que quer compartilhar conosco um testemunho, venha compartilhar. Você que quer nos acompanhar na linha de transmissão, é só nos chamar ali para nós adicionar, para você estar sempre nos acompanhando. E se você sente de ofertar, de semear nesse ministério, dar uma oferta especial, fica a seu critério, a sua vontade, e se você sentir, e que o Senhor venha recompensar abundantemente. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que esta semana, aleluia, você possa repetir esta oração, que você possa repetir, né, esta live de hoje, que você possa aí declarar, que nós possamos ter uma semana aí declarando, aleluia, ninguém vai impedir, nada vai impedir o agir de Deus na minha casa esta semana, porque o Senhor já está movendo, o Senhor já entrou pela porta, o Senhor já abriu as janelas do céu para nos abençoar, aleluia. O mal, o Senhor já está fazendo uma limpeza na minha casa, o mal está saindo, tudo que era mal, tudo que fazia mal, tudo que estava errado, ruim na minha casa, o Senhor está fazendo uma obra de limpeza e vai restaurar, e vai restituir, e vai trazer uma manifestação de abundância de paz e de verdade. Amém? Não esqueça também do nosso canal Café com Bíblia. Tem mensagens edificantes ali para a tua vida. E às 3 horas da tarde está tendo também oração, então que você possa nos acompanhar aí e que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade. Quero declarar aqui a bênção do sono e encerrar aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam comigo: amém, amém e amém.